Destrave as finanças do seu negócio fitness, com Antônio Maganhotti Júnior e Rafael Henrique de Souza. Boa tarde, Rafael. Como estão as coisas por aí? Boa tarde, Antônio. Graças a Deus, tudo mil maravilhas, né? Um prazer estar contigo aí para poder preparar esse conteúdo, compartilhar algumas ideias, né? Tirar algumas dúvidas. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Nós quem agradecemos, Rafael. Obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade aí. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico e vai trazer bastante informação importante para todo o nosso segmento. Legal. Antes da gente começar, vamos dar uns minutinhos aí para que o pessoal entre na sala, esteja tudo estável aí. Só se alguém puder dar um feedback aí com relação ao áudio, vídeo, tá tudo bem? Claro? Imagens claras, voz sem picotear aí, tudo certo, pessoal? Legal, eu já vi algumas pessoas aqui também dando um boa tarde ali. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Juliana. Obrigado, Daniel. Legal, Maria também confirmando ali que tá tudo certo, Antônio. Maravilha, então é isso aí. Vamos só dar aí uns 3 minutinhos de lambuja aí para quem eventualmente vai se atrasar um pouquinho, mas em consideração todo mundo que chegou no horário, a gente não vai atrasar muito. Vamos começar bem on time aí. Legal. E aí, Rafael, conta pra gente, muito desafio aí na gestão financeira do SMB, do mercado em geral, varejo, serviços, produtos, tudo, como que tá? Bastante, hein, Antônio? Agora a Celero está explorando alguns caminhos aí, né, diferentes dos usuais, né, estamos nos aventurando em novos mercados, mas as perspectivas são as melhores, né? Nós temos vontade de levar os nossos serviços, entender melhor quais são as dores, né, dos nossos clientes e poder oferecer soluções acessíveis, que a gente saiba que são efetivas para que o cliente se sinta, né, ajudado, até porque se a gente não conseguir ajudar essas pessoas, não há propósito de se ter uma empresa, né? Precisa ser efetivo, precisa ser algo, né, onde o atendimento, onde o comprometimento seja sempre o cerne de toda negociação, né? Tem que ser algo bom para ambas as partes. Então, passado aí o período mais complicado da pandemia, né, as perspectivas são as melhores para que tudo aos pouquinhos aí vá se encaixando e voltando à normalidade. Então, acredito que assim como nós aqui na Celero, vocês aí também, o público que está assistindo aí, a perspectiva para 2021 tem que ser a melhor possível, né? Ótimo. Legal. Deixa eu aproveitar aqui só para não virar um meme depois, tirar esse chifre da cabeça aqui, ó. Olhando a imagem ali, virar piada depois, melhor não, né? Legal. Brincadeiras à parte aí, pessoal. Então vamos começar, vamos fazer uma apresentação. Acho que eu vou, para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve introdução aí, depois o Rafael faz a dele, a gente conta um pouquinho aí sobre os negócios. Então eu sou o Antônio, sou o CEO da Tecnofit, estou nessa função aí já vai fazer 5 anos, mais ou menos, desde que eu entrei na operação da Tecnofit. Eu empreendo há mais ou menos uns 22, 23 anos aí, então um pouco mais aí de 20 anos empreendendo. Minha formação é totalmente técnica, sou formado em ciência da computação, então sou programador de formação, e eu acho que um pouco das dores do que a gente vai falar nesse papo aqui é algo que é bastante comum, e eu passei por boa parte delas. Quando eu terminei minha graduação, comecei a empreender, eu não tinha quase nenhum conhecimento em gestão como um todo. Falando de gestão financeira, meu conhecimento era o conhecimento de gestão financeira pessoal, algo que eu acabei aprendendo com meu pai, com os ensinamentos que eu tive em casa, assim, mas foi muito superficial, né? E ao longo de toda a minha carreira ali, eu acabei me deparando com uma série de desafios com relação a esse tema da gestão financeira. Desafios que acabaram fazendo com que eu me forçasse a aprender de uma forma
muito batendo cabeça, errando, fui atrás de cursos, me especializei, até que hoje eu considero que já é um tema que, de certa forma, eu domino. Claro, não tão bem quanto os financistas, mas eu acho que é o suficiente para conseguir fazer uma gestão do negócio saudável, que eu acho que é o grande ponto aqui, que a gente sabe que é o perfil da maioria desse público que está nos assistindo, né? É o profissional de educação física, que sabe muito bem conduzir suas atividades e fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, façam atividades pensando em prevenção ou qualquer objetivo que elas tenham, seja lá própria questão estética ou questão de performance, enfim, qualquer que seja. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que esse gap que eu tive quando eu saí da universidade é o gap comum desse profissional, que também a graduação acaba não ensinando tanto a questão da gestão financeira, né? Então, acho que o nosso papo vem um pouco disso. A gente quer trazer um pouco de exemplos práticos do que aconteceu comigo, do que a gente vê que acontece com o mercado, com os nossos clientes, e um pouquinho da experiência tua aí também, Rafael, com a gestão de outros negócios aí, não só do segmento, mas a gente vai focar, claro, no nosso segmento Health and Fitness, mas eu acho que você tem bastante experiência aí para compartilhar com todo mundo também. Conta aí pra gente, Rafael, quem é você? O que você faz aí? Quem é a Celero, né? Legal, bacana, Antônio. Foi muito legal essa introdução que você fez. É legal a gente reforçar com o pessoal que, cara, não necessariamente eles precisam ir estudar finanças, né, para fazer uma boa gestão financeira do seu negócio. Basta que a gente tenha atenção, basta que a gente tenha dedicação, porque realmente ao longo do papo vocês vão entender, né, qual é o impacto que isso causa no planejamento, no sucesso do negócio. Então, primeiramente, prazer a todos. O meu nome é Rafael, eu sou Account Manager na Celero, trabalho aqui há 3 anos. A Celero é uma empresa que auxilia os pequenos e médios empresários a fazer gestão financeira online, né? Com um corpo majoritariamente de funcionários, onde essas pessoas têm desenvolvimento, conhecimento e estudos sobre finanças, né, contábeis, economia, justamente para, através da plataforma, a gente poder fazer uma gestão financeira assertiva, né, com pessoas que se dedicam em tempo integral para isso, né, para entender de finanças, entender de indicadores. Então, a ideia da Celero surgiu na faculdade, né, inclusive eu vim trabalhar aqui porque conheci, né, o João Augusto e o João Tozin e o Pedro também, que são os founders aqui da Celero. Conheci eles durante o papo lá na faculdade, via o brilho nos olhos deles de colocar no mercado uma solução que pudesse ajudar pessoas que estudaram educação física, que estudaram direito, que estudaram publicidade e propaganda e vão abrir os seus negócios. E muitas vezes ninguém conta para a gente, né? Que para administrar um negócio a gente tem que entender de pessoas, tem que entender de marketing, tem que entender de finanças. Então, na parte de finanças, que, né, foi aonde a gente se conheceu no curso, a gente entendeu que era bacana, né? Oferecer para o mercado uma solução assim, onde a gente tivesse pessoas com conhecimento técnico para fazê-lo. Então, mais uma vez, Antônio, eu fico muito agradecido pelo teu tempo também e pelo convite, né? É um prazer poder compartilhar aqui conhecimento, né? Solucionar dúvidas e trocar ideias com a base aí, com o público da Tecnofit e também da Celero, que vão participar aqui, os nossos clientes, nossos amigos. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, pessoal, ao longo da conversa, por favor, vão enviando para a gente no chat, né? Qualquer coisa que vocês também quiserem saber mais, fiquem à vontade para nos procurar nas nossas mídias, né, Antônio? Nós temos materiais prontos para auxiliar, para tirar novas dúvidas também, e mais uma vez agradecer também a participação de vocês, né, que estão dedicando um tempo aí para entender um pouquinho melhor sobre planejamento financeiro para o mundo fitness. Bacana, obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo que está assistindo também, reforço aí o agradecimento do Rafael. E claro, até um pequeno disclaimer aqui, a gente está, esse é um evento que a gente está promovendo aí, que independente se
quem está assistindo é cliente Tecnofit, é cliente Celero, o que a gente está aqui, nossa intenção não é vender, nossa intenção é transferir conhecimento, é compartilhar conhecimento, discutir, se vocês puderem compartilhar, como o Rafael falou, seja com perguntas ou com próprias experiências, fiquem à vontade, a gente não vai ficar fazendo jabá, não é isso, a gente já fez a apresentação, era esse o ponto. Depois, se vocês tiverem uma curiosidade para conhecer um pouquinho mais dos negócios, é só entrar em contato com a gente ali pelas redes sociais, a Carol já colocou ali no chat os links das redes. E vamos lá, agora vamos ao que interessa mesmo, né? Que é justamente a questão do compartilhamento de conhecimento, um pouco de experiência aí da gente que está nesse mundo de gestão há algum tempo e conhecemos um pouquinho das dores desse nosso segmento fitness, né? Perfeito. Então, para começar, né? O que é a tal da gestão financeira? É claro que é um termo aí super comum, acho que todo mundo sabe o que é gestão financeira de uma forma macro, mas indo um pouco mais para o micro, né? O que a gente, quando a gente fala de gestão financeira, quais são os principais cuidados, né? O que a gente precisa olhar com atenção? Eu acho que são aqueles, o beabá, o caminho inicial ali. Então, Rafael, você que é o cara da área, né? Mais especialista de todo mundo que está aqui nessa sala, então conta aí o que você costuma, Rafael, falar para o pessoal que está que você atende, que tem essas dificuldades, né, com a questão da gestão financeira, falando um pouco de análise, controle, planejamento, métricas, estratégias. Acho que tem bastante tema aí para a gente abordar nesse sentido, e falando, claro, um pouco do básico, mas indo um pouquinho também para um caminho mais prático do nosso dia a dia, né? Perfeito. Legal, Antônio. Como você mesmo salientou alguns tópicos ali, alguns pontos para o pessoal, gestão financeira são vários componentes, métricas, sistemas de gestão, controles, tipos de controle, aonde a gente tenha um único objetivo, pessoal: entender qual é o cenário da empresa pelo viés financeiro. E esse viés financeiro é muito importante para a gente entender quais são os próximos passos da nossa empresa, né? Com uma gestão financeira, tendo controle, onde a gente possa traçar o nosso planejamento, possa fazer análises, a margem de erro ou a margem de insucesso do nosso negócio, ela diminui exponencialmente, né? Por exemplo, vamos citar, já dando um exemplo logo de cara para a gente trazer para a nossa realidade aqui. Antônio e Rafael, como que eu sei a melhor hora de fazer um investimento num equipamento novo para o meu negócio, né? Eu preciso estar ciente de qual é o fôlego de caixa que eu tenho, né? Se eu for fazer um investimento muito alto e eu já estou num contexto onde o meu fluxo de caixa, onde a gestão financeira da minha empresa está passando por um momento de sazonalidade ou muito delicado, será que esta é a melhor hora de eu fazer esse investimento? Será que essa é a oportunidade que eu estava buscando para expandir o meu negócio? Será que eu não posso esperar um pouquinho? Ou será que eu já não deveria ter feito isso há 2 meses atrás? Então, isso que o Antônio trouxe para nós é muito importante. Acho que o primeiro passo para entender o que é gestão e para fazer a gestão é fazer controle, né? Eu acompanhar qual está sendo a rotina financeira do meu negócio. E aqui, pessoal, não tem segredo, é anotar, né? Ou eu utilizo um software, ou eu utilizo uma plataforma online, ou eu utilizo o Excel. Existem várias maneiras. O que a gente não pode é não fazer. A gente precisa ter muito claro quais estão sendo os recebimentos do nosso estabelecimento, quais estão sendo os gastos do nosso estabelecimento, e a partir daí a gente começa a ter dado suficiente para fazer análise, a gente começa a ter dado suficiente para se planejar, a gente começa a ter dados suficientes para definir quais são os pontos de mais atenção que a gente tenha que cuidar em relação aos próximos passos da empresa, e com isso a gente determina a estratégia para os próximos meses, para o próximo ano. Quanto mais dados, né, Antônio, a gente tem
mapeados e com um nível de confiança muito alto de que aquele dado está correto, o nosso planejamento e a nossa estratégia fica cada vez mais confiável e a gente diminui cada vez mais a margem de erro, né? Perfeito. Acho que dá até para fazer uma analogia com a nossa vida pessoal, né? Se a gente gastar mais do que a gente ganha, a conta não vai fechar. A gente vai ter que dar um jeito de conseguir mais receita. Só que conseguir mais receita requer uma série de malabarismos, né? Não é algo tão simples. Então, de uma forma bastante macro, assim, né? A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, a não ser que a gente tenha uma previsibilidade futura, algo que esteja planejado e tudo mais. E para que a gente saiba que a gente não vai gastar mais do que a gente ganha, a gente precisa ter o controle, porque na vida pessoal é mais simples. A gente tem normalmente uma fonte de receita e os nossos gastos diários ali. Agora, quando a gente fala em negócio, a gente tem várias fontes de receita, ou melhor, pode ser que a gente tenha uma fonte de receita, mas de vários pagadores, né? Então, acho que por isso que a gente fala muito do controle, né? Que o controle é fundamental. A gente tem que ter isso muito bem claro, né? Quais são todas as nossas contas, quais são todos os nossos custos, despesas. Eu acho que esse terminho aí é um termo que gera bastante confusão, né? O que é custo, o que é despesa, o que é custo fixo, o que é despesa fixa, variável e tal. A gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Mas o controle é fundamental para que a gente consiga ter essa visão. Eu gasto menos do que eu recebo, logo eu tenho um saldo positivo e aí, naturalmente, eu tenho caixa para poder investir em outras frentes, enfim. Exatamente, Antônio. Isso é muito importante, pessoal, porque se a gente não faz o básico, né, Antônio, a gente não consegue avançar. Esse exemplo que o Antônio deu de trazer isso, fazer uma analogia com nós mesmos é fundamental. Eu ganho X salário, e se eu quero comprar algo novo, eu quero fazer um financiamento de uma casa, quero fazer um financiamento de um carro, comprar uma geladeira, por exemplo, eu preciso entender que isso tem que caber no meu orçamento, senão eu terei sérios problemas. Se eu consigo encaixar as contas da empresa dentro de um orçamento que não me cause dificuldade, me sobra dinheiro para fazer novos investimentos e me sobra dinheiro também para entender quais são os meus próximos passos, né? Todos vocês já devem ter ouvido em algum momento, né, que o dinheiro que sobra, pessoal, ele precisa, uma parte dele precisa ser reinvestida, né, destinado a reinvestimento para o seu negócio continuar crescendo, né? Porque eu acredito que seja o desejo de todos, né, expandir o negócio, trazer mais clientes, né, trabalhar a marca da empresa, aumentar, transformar numa franquia. Todos nós temos esse sonho, né, de fazer o negócio da gente ser mais rentável, oferecer mais empregos, possibilitar para o público que é nosso cliente, que eles tenham os benefícios de ser nosso cliente, né? Mas para isso, a gente precisa pegar uma parte desse dinheiro que sobra. Primeiro ele precisa sobrar, depois que ele sobra, a gente tem que reinvestir, e depois que a gente reinveste, a gente ainda tem que separar uma parte para fazer provisões, né, Antônio? Para não ser pego desprevenido em cenários instáveis ou em sazonalidades, né? Isso, exato. E mesmo essas contas que, natural a gente fazer conta futura, né, para pagar ao longo do tempo, mas ela tem que ser minimamente calculada para que a gente saiba que aquele recebível que, de certa forma, a gente sabe, é um pouco garantido, ele vai arcar com essas despesas futuras, né? De volta, para isso, só o controle e planejamento. Senão, a gente não consegue ter uma visão clara de futuro, né? Eu acho que esse é o grande problema. E a gente percebeu muito isso durante a própria pandemia aí, que os meses mais críticos do ano passado, né? Ali por abril, maio, junho, que os negócios estavam fechados, eles perderam muita receita. E a gente percebeu que tinha bastante gente que não tinha esse planejamento, esse controle futuro, logo ficou sem caixa e teve uma série de dificuldades, teve que sair apagando incêndio assim do dia para a noite. Sim. Então, é óbvio, eu dei um exemplo extremo, né? Ninguém estava preparado para passar por um problema como a gente passou. Mas se a gente tem um pouco de controle, se a gente tem um controle maior, naturalmente, esses momentos eles acabam sendo menos difíceis do que seriam se a gente não tivesse o controle.
Isso Sim. a gente viu na prática muito negócio. Então, inclusive, no nosso segmento, teve muito negócio que fechou as portas definitivamente. Sim. Teve que encerrar porque não conseguiu sustentar. Então, esse planejamento é muito importante. Muito importante mesmo, Antônio. Eu vou citar até um exemplo meu. Na região onde eu moro, haviam várias academias, mas várias mesmo, pessoal. Assim, tinha um polo aqui em Curitiba, um bairro que tem muita população, então, obviamente, é ali que a demanda por exercícios físicos, bem-estar, qualidade de vida é muito alta, né? Justamente pela quantidade de pessoas que residem no bairro. E, óbvio, pela pandemia, a gente acabou alguns negócios tendo que fechar, né? Por determinação de regulamentações governamentais. E, pessoal, vocês imaginam que uma pessoa que já não tem, que é empresário, já não faz um controle naturalmente, e a gente brinca assim, quer vender o almoço para pagar a janta, já vem se arrastando ali por 6 meses, 7 meses, 8 meses numa situação complicada. Quando vem uma situação como essa, é a pá de cal que faltava para fazer o nosso negócio fechar. E aí, você tem financiamento de máquinas e equipamentos, você tem salário de pessoas para pagar, você fez uma reforma, uma melhoria, um investimento, pegou empréstimo no banco para poder ampliar uma parte do teu negócio. O governo e os teus fornecedores não vão falar para você, legal, teve uma pandemia, não precisa mais me pagar. Além de você perder o seu negócio como fonte de receita, você ainda arca com todos aqueles custos que você não está preparado. E aí eu citei o meu exemplo, por quê? Porque agora que as coisas estão, né, entrando nos eixos, eu voltei a procurar academias próximas à minha casa para poder me exercitar. E vejam, gente, acredito que 60%, 70% delas não estão mais abertas, né? O jogo que a gente está jogando é seríssimo, né? Envolve o seu sonho de ser empresário, envolve o benefício que vocês oferecem para as pessoas serem mais saudáveis, né? A gente não pode achar, né, Antônio, que o nosso negócio foi criado único e exclusivamente para nos trazer dinheiro. Ele foi criado para ser um benefício. Então, a gente precisa cuidar do nosso negócio, fazendo uma boa gestão financeira, para que a gente ofereça para os nossos clientes o benefício de ser o nosso cliente, né? Então, isso é muito importante. Perfeito, Rafael. Eu costumo dizer bastante, né? O colocar dinheiro como objetivo é o primeiro erro. O dinheiro é consequência. Sim. Então, se tiver uma boa gestão, um bom serviço prestado, um cuidado com os clientes, claro, o foco aqui é a gestão financeira, mas cabe também. A consequência vai ser sucesso. E a consequência do sucesso é um sucesso financeiro também. Então, realmente é extremamente importante. Mas, pegando um gancho nisso que você falou, Rafael, do fechamento, a gente tem uma estimativa aí de que cerca de 15% do nosso mercado teve que encerrar as atividades definitivamente. Fato é que todo mundo que está aqui provavelmente está com seu negócio ativo. Isso, naturalmente, tem muita oportunidade. É um momento em que as pessoas estão buscando atividade física como saúde, como prevenção, como bem-estar. Então, os negócios que fecharam deixaram muitos clientes órfãos que naturalmente vão migrar para quem está aberto. Então, quem suportou até aqui, com certeza está mais forte e vai conseguir aproveitar agora os benefícios dos próximos tempos, né? Então, mais do que nunca, o cuidado com as finanças agora, que ainda a gente continua por um momento, de certa forma, delicado, é fundamental, mas é um momento que a gente tem para organizar, deixar tudo redondo, porque a hora que o mercado voltar a se aquecer como a gente acredita que vai acontecer, sim, se tiver com tudo em ordem, você vai conseguir correr muito mais rápido. Não, com toda certeza, Antônio. É bom a gente preparar as pessoas, né, esses empresários, para que isso que vá acontecer. Isso não é algo que se vai acontecer, né, Antônio? Como você bem reforçou, a gente acredita e vai acontecer, porque as pessoas não vão deixar de procurar se exercitar, né, ser mais saudáveis. Quando a gente está falando de momentos pós-pandemia, a gente está falando de pessoas mais conscientes em relação à sua saúde, né? Então, isso traz novamente, como o Antônio falou, oportunidade para todos vocês que estão com o seu negócio ativo, né? E se vocês chegaram até aqui firmes e fortes, não é a partir daqui que a gente vai,
né, vai fraquejar, né, Antônio? Perfeito, isso aí. Então, pessoal, essas dicas que nós estamos dando, principalmente de anotar, ter ciência, é muito importante para vocês saberem qual é o faturamento da empresa de vocês mensal, né? Ter esse controle. Isso já ajuda, né, Antônio, você entender qual é a sazonalidade do teu negócio. Quanto mais rápido você controlar o quanto você está recebendo no mês, mais você vai criando uma base de dados para fazer comparativos entre outros meses também. Então, Exato. é sabido, né, Antônio, que ali, antes do verão, aquele período que antecede o verão, a procura é maior, né? O pessoal está querendo ficar saudável, está querendo cuidar da aparência, está querendo, né? Tipo, poxa, eu vou dar uma corrida na praia e eu vou querer, né? Tá bem para mim mesmo, tá bem para as pessoas que eu amo, principalmente para a própria pessoa. Então, quanto mais base de dados a gente tem, mais a gente vai vendo semelhanças nesses períodos, e com as semelhanças que a gente vai enxergando, fica mais fácil para a gente estar sempre um passinho à frente do que vai acontecer, né? Perfeito, acho que esse é fundamental, né? E quando a gente fala de gestão para o segmento fitness, é bastante comum, diria que a grande maioria dos negócios já utiliza alguma plataforma para fazer a gestão do seu negócio. Sim. Por consequência, as contas a receber normalmente estão ali lançadas porque são feitas as vendas dos planos, isso as plataformas acabam lançando isso diretamente ali no fluxo financeiro. Mas a gente tem as contas a pagar. Sim. Essas precisam do cuidado para serem lançadas. Então, se não tem o lançamento, a gente acaba não tendo histórico. Tampouco a gente consegue aproveitar os recursos das plataformas de gestão para nos alertar eventuais problemas futuros que a gente pode ter. Sim. Por exemplo, a gente sabe que eu tenho lá uma carteira de, vamos arredondar aqui, 500 clientes, que me pagam mensalmente R$100. Então, eu sei que o meu faturamento ali gira em torno de R$50 mil. Sim. Logo, eu sei que minha conta não pode ser muito diferente disso. Ao mesmo tempo que eu também, se eu tenho um controle, por exemplo, a gente sabe qual que é a nossa taxa de evasão, de perda de alunos. Sim. Quanto que eu preciso trazer de novos alunos por mês para sustentar esse número, esse nível de faturamento, porque normalmente a gente seta as nossas contas para o faturamento que a gente tem. Então, fazer o cadastro, o controle das contas a pagar é tão ou mais importante do que as contas a receber, que são lançadas automaticamente, né? E aí a gente tem de volta as sazonalidades. A gente sabe que tem períodos do ano que a gente tem mais contas para pagar, são os impostos, começo do ano tem IPTU, tem todos os impostos aí de ocupação, final do ano a gente tem imposto de folha, a gente tem 13º, a gente tem uma carga tributária um pouco maior. Então, se a gente tem esse histórico, a previsibilidade futura fica muito mais clara, a gente já sabe onde que a gente pode ter eventuais problemas, né? Não, perfeito, Antônio. A tua colocação foi muito boa, porque quando a gente começa a fazer essa gestão do que o meu negócio tem de contas a pagar e de contas a receber todo mês, e eu dedico um tempo para estudar isso, porque assim, pessoal, contratar uma plataforma, né, Antônio, não é suficiente. Nós somos parte fundamental para fazer qualquer tipo de software, planejamento, dar certo. E a estratégia da empresa está na cabeça do empresário. Ela não está na cabeça do cliente, ela não está na cabeça do funcionário, ela está na cabeça do gestor, né? Do empresário. Então, você fazendo esse acompanhamento, utilizando o recurso ao seu favor, fica muito mais fácil de você entender qual é o cenário que vem pela frente. Então, por exemplo, como o Antônio comentou ali, dezembro é uma época sabida que sai mais dinheiro do caixa, porque a gente tem que pagar 13º, né? A gente tem que pagar ali encargos. Então, essa é uma época do ano que você já sabe que o teu gasto salarial com a folha ali da equipe, da academia ou do negócio em geral, ele vai ser maior. Então, nesse mês, eu já tenho que ter uma provisão, eu já tenho que ter uma previsibilidade de que ele vai ser assim. Então, todos os anos eu já tenho isso como certo. Então, se eu já sei que vai sair mais dinheiro do meu negócio neste mês,
quais são as ações que eu estou tomando antecipadamente para não ser surpreendido nesta data. Imagina que a tua empresa ela tem um faturamento lá de 30 mil reais, né? Ela tem ali 30 mil reais por mês de receita e você tem normalmente 25 mil reais de custo, né? Em dezembro, o teu custo vai aumentar, sabidamente. Se você perder alunos no início de dezembro, sabendo que a sua folha vai aumentar, você já sabe que você vai estar com sérios problemas de fechar aquele mês com caixa no vermelho. Então, quais ações eu posso tomar? Eu posso fazer uma campanha? Eu posso fazer uma promoção? Eu posso fazer um pacote? Eu posso oferecer um desconto pontual, uma modalidade nova no meu estabelecimento para trazer mais clientes nessa época, porque eu sei que o meu custo aumenta naturalmente. Então, quando a gente faz, né, Antônio, essa gestão do nosso contas a pagar e do nosso contas a receber, essas questões elas vão ficando muito mais claras para a gente, principalmente para a gente entender, né, Antônio, dentro da nossa base já existente de cliente, qual é o percentual de inadimplência, né? Que são aqueles alunos que normalmente demonstram ali ter histórico de não pagamento, quanto isso afeta no meu caixa, né, Antônio? Isso é algo extremamente importante também para o gestor saber. Exatamente, eu acho que aí isso tudo que a gente está falando, que a gente falou até aqui, na verdade pode parecer, e talvez até seja para muita gente aqui, super básico, né? Mas é o básico que precisa começar. Porque se a gente tem esse básico super bem feito, o resto é melhoria. Aí aquele ajuste fino para que a gente consiga ter cada vez um resultado cada vez melhor, né? Mas sem esse básico, não adianta. A gente não consegue pensar em fazer algo mais avançado. Então, a gente está, talvez, às vezes até batendo numa tecla aqui que possa parecer muito simples para alguns, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E aí a gente vem até naquele outro ponto que, antes de entrar nos próximos temas aqui, que eu queria só puxar rapidinho, é aquela questão que acontece e é super comum, principalmente no Brasil, a mistura da vida da pessoa física com a pessoa jurídica. Perfeito. Claro, o dono do negócio, o gestor, é uma pessoa física, antes de ser uma pessoa jurídica, antes de ser sócio. E aí existe uma confusão que é natural, e eu diria que é um dos principais fatores, você pode me confirmar isso, Rafael, mas é um dos principais fatores de quebra de negócio, misturar a vida da pessoa física com a pessoa jurídica. Não façam isso, não cometam esse erro, porque esse é fatal, esse naturalmente leva o negócio ao fracasso. Você não pode pegar o boleto do financiamento do teu carro familiar para pagar com a conta da empresa. Você não pode pegar o cartão da empresa e pagar o almoço de domingo da família. Você não pode misturar as duas vidas. Defina um prolabore que se esteja de acordo com o resultado que o teu negócio gera e tente se manter com isso. Não caiam na tentação de ver, eventualmente, ali num período do mês, o caixa super positivo, porque entrou um monte de mensalidade, estou super bem, pega aquele dinheiro e vai curtir a vida. Isso é um caminho, talvez até sem volta. Concorda, Rafael? Nossa, em número, gênero e grau, Antônio. Isso assim, na nossa base de clientes aqui, Antônio, esse é disparado o problema que a gente liga à luz laranja em muitos casos. Porque nós aqui na Celero atendemos as PMEs, então são muitas empresas que normalmente não têm um setor financeiro, né? Normalmente o gestor ou uma pessoa ali da confiança dele que faz essa gestão, mas esse é um problema muito comum e muito preocupante, pessoal. É tentador, né? Quando a gente vê que a nossa empresa teve um resultado bom, a gente fala, pô, mas aí eu mereço mais porque eu trabalhei bastante. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do lucro da empresa, o quanto a gente está destinando para reformar os nossos equipamentos, né? Para oferecer um diferencial em relação aos nossos concorrentes, ao cara que tem uma academia a 200 metros da minha. Vocês precisam entender que isso faz com que você atraia novos clientes, né? A gente sabe que aluno de academia, né, Antônio, é muito comum eles falarem, né? Não, na academia onde eu pratico lá, os aparelhos são novos,
aonde eu frequento, olha, cara, o pessoal é muito bacana, os professores são atenciosos. Você precisa se preocupar com a qualidade do serviço que você entrega para o seu cliente e fazer uma boa gestão financeira, não misturando contas pessoais com contas, né, que são do estabelecimento. Você permite para o teu negócio ser mais lucrativo e, consequentemente, que tenha mais possibilidade de fazer investimento, né? Para você ter diferenciais em relação aos seus concorrentes, e quanto mais diferenciais você tem, menos você sofre, né? O que eu estou fazendo para não ser comum, né? O que eu estou fazendo para oferecer um produto, um serviço de excelência para os nossos clientes. E isso, pessoal, é imprescindível fazer um planejamento financeiro, né? Fazer uma gestão financeira. A gente precisa renovar equipamento, a gente precisa colocar uma equipe dedicada, a gente precisa ter uma localização boa, são vários pontos, mas tudo isso depende do sucesso do nosso negócio. Por exemplo, ali a Michele colocou para nós ali que fazer a gestão da inadimplência é super importante, é ultra mega importante. Até para a gente descobrir, por exemplo, em algum momento, essa carteira de clientes inadimplentes estão inadimplentes por conta de insatisfação com o nosso negócio? Eles estão insatisfeitos e por isso eles não pagam? Se a resposta for sim, ali está uma mina de informação, né? Falar com o cliente sobre problema, né, Antônio, é algo bom, faz o teu negócio crescer, faz você entender quais são as suas vulnerabilidades e justamente ter um planejamento financeiro para você fazer investimento e tornar o teu negócio melhor. Perfeito. Aprender com erro, a gente aprende muito mais do que com acerto, né? Então, tem que aproveitar mesmo isso e como a Michele falou, ali nesse rol de inadimplência, aí existe até uma questão, né? No nosso segmento, tem gente que não considera inadimplente, já que o serviço é pré-pago e tal, mas vamos chamar desses clientes que deixaram de pagar, mesmo que eles não se tornaram inadimplentes porque eles não consumiram o que eles não pagaram, mas é uma carteira de clientes que já teve contato com você. Então, é um ponto que a gente sempre fala, que é muito mais barato você manter o teu cliente dentro de casa do que você trazer um novo. Então, olhar essa carteira de clientes com cuidado, seja para tentar reativar, tentar resgatar, ou quem trabalha com períodos mais longos até cancelar aquele cliente. A gente sabe que tem modelos de negócio que às vezes só cancela o cliente depois de 90 dias de inadimplência, aí sim tem uma carteira de inadimplente. Trabalhar com isso é fundamental, porque sempre você tira um retorno significativo desses alunos, né? Não, com certeza, Antônio. E isso é fundamental, pessoal, para a gente entender qual é o nosso público, né? Se eu sou especialista e eu entendo muito bem qual é o meu público, eu sei adequar melhor o meu serviço para ele, né? Então, mapear qual é o perfil do nosso público, o que essas pessoas que frequentam o nosso estabelecimento têm em comum, o que elas entendem como ser um ponto forte ou um ponto negativo. Até não é tão diretamente voltado à gestão financeira, mas, né, Antônio, a gente precisa compreender do nosso cliente o que ele julga que no nosso negócio pode melhorar, né? Isso gera, sim, impacto, pessoal, na gestão financeira do nosso negócio. Então, por exemplo, na Celero, a gente pergunta para o nosso cliente se ele está satisfeito através de uma pesquisa de NPS e pelo contato que a gente faz com ele via chat ou numa reunião. Mas como eu faço isso numa academia? Né? Como eu faço isso no meu negócio? Pessoal, pode ser perguntando. Você vê lá, poxa, esse cara malha aqui na minha academia faz 1 ano e meio. Né? Eu fidelizei ele em algum momento, senão ele não estaria comigo há 1 ano e meio. Será que não cabe eu bater um papo com ele quando ele estiver passando na catraca ou indo embora, ou eu, durante o exercício dele, pedir um papo rápido de 5 minutos e falar, cara, que legal, vejo que você já é nosso cliente aqui há 1 ano e meio, há 1 ano, o que você pode compartilhar com a gente? Tem alguma coisa que você gostaria de sugerir como melhoria? A partir da satisfação do cliente, ele fala melhor, fala bem do seu estabelecimento para outros, e isso impacta 100% na gestão financeira do teu negócio, porque quando um cliente fala bem do nosso negócio, né, Antônio, essa é a propaganda mais barata que existe, né, para prospectar novos clientes, né?
Exatamente. Isso aí. E entrando um pouquinho, Rafael, nessa questão do custo fixo, variável, o que se traz aí para o pessoal, que eu acho que é uma dúvida comum, né, na gestão financeira, ainda que básica, mas, poxa, é super comum e eu acho que não tem nenhuma vergonha em a gente confundir isso, porque realmente, às vezes, é um pouco complexo, né? O que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável? Perfeito. Como que você explica isso de uma forma bastante didática para que ninguém nunca esqueça? Legal. Isso é bem simples, pessoal. É algo assim do cotidiano da gente, é fazer um exercício de imaginação. Por exemplo, como eu sei diferenciar o que é um custo de uma despesa? Veja bem, pessoal, custo é tudo aquilo que está ligado diretamente na entrega do serviço que eu ofereço para o meu cliente. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, um professor de Zumba no meu estabelecimento. O aluno contrata o plano na academia, mas ele tem um objetivo, ele quer ter aulas de Zumba. O salário deste profissional, do professor de Zumba, ele é um custo ou ele é uma despesa? Ele é um custo. E por que ele é um custo? Porque sem o professor lá eu não dou aula de Zumba, né? Se eu tiro o professor, eu mandei o professor embora. Não gostei do professor, mandei ele embora. Eu entrego o meu serviço para o cliente. Se o meu serviço para o cliente for a aula de Zumba, eu não entrego, né? Então, ele é um custo. Simples assim, né? Custos são mais difíceis de eliminar do nosso negócio, porque eu preciso deles 100% para entregar o meu serviço ou o meu produto para o cliente. Então, o que é diferente, por exemplo, de uma despesa? Vamos citar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a conta da internet. Ponto. A conta da internet é importante para a minha empresa? Obviamente. Eu preciso ter um site, eu preciso ter o meu sistema funcionando ali da Tecnofit para poder fazer o meu controle, fazer a gestão dos meus clientes. Então, a internet para o meu negócio é algo fundamental para eu entregar, né, o produto para o meu cliente? Mas dependendo do negócio, ela pode ser uma despesa também. Porque o meu negócio ele funciona. O cliente ele vai passar na catraca, ele vai malhar, ele tem o produto dele. A aula de Zumba, por exemplo. Se o aluno for lá e fazer a aula de Zumba e naquele dia a internet caiu, ele consegue fazer a aula de Zumba? Ele muito possivelmente vai conseguir fazer a aula de Zumba. Então, vai ser difícil eu eliminar a internet do meu negócio. Mas eu posso procurar alternativas para ela, né? Uma mais barata, uma mais cara. Então, é legal vocês fazerem esse exercício, pessoal, de imaginação. Tudo aquilo que eu preciso diretamente dele para entregar o serviço para o meu cliente, eu encaro ele como custo. Sem ele, o meu negócio não é entregue, o produto final. Por exemplo, eu faço a compra de uma máquina, né, Antônio? Para o cliente fazer supino. Eu encaro ela como um custo. Né? Esse equipamento, a compra dele para a minha empresa foi um custo, porque se na minha academia não tiver equipamento, logo eu não consigo oferecer o meu serviço para o cliente. Diferente, por exemplo, da compra de uma impressora. Se eu compro uma impressora para a minha academia, eu não encaro ela, né, como um custo. Ela é uma despesa, porque ela é algo que sustenta o meu negócio. Ele existe para sustentar o meu negócio e manter ele funcionando. Mas se eu não tiver uma impressora na academia, eu entrego o meu produto para o cliente, o meu serviço para o cliente, normalmente sem qualquer tipo de problema, né? Boa, isso aí. E daí um ganchinho nisso é legal, fundamental, super importante que vocês tenham dentro da plataforma de gestão de vocês, o controle desses custos para o futuro, por mais que alguns são fixos, outros são variáveis, né? O que é custo fixo? O aluguel.
O aluguel é fixo, ele não vai mudar, ele vai ter ali o reajuste uma vez por ano e tal, mas ele é fixo. Então você já projeta ele para frente para que você tenha essa visão dos teus gastos, mesmo os custos variáveis, né? A gente sabe, a energia elétrica ele acaba sendo um custo variável, porque ela muda ali de valor mensalmente, de acordo com, tá muito calor, usa muito ar-condicionado, gasta mais. Mas você sabe uma média do teu consumo, então projeta essa média, essa estimativa para frente, porque aquele é um custo que você vai ter. É um custo que, na verdade, é um custo fixo, ele está todos os meses ali, o que muda é o valor, né? Sim. Então, é uma ideia aí de que você projetar isso para frente é fundamental para que você tenha essa previsibilidade, para que você consiga fazer as provisões, para que você não faça conta que, eventualmente, você não vai conseguir pagar na frente, né? Não, com certeza. E o importante disso, pessoal, que o Antônio falou, é até para a gente entender se eu não abrir a minha academia, não abrir ela, não abrir o meu negócio. O aluguel vai ser cobrado? Vai ser cobrado, né? Se eu não abrir ela porque eu não quis, o telefone vai ser cobrado? Vai ser cobrado. A água vai ser cobrada, a energia vai ser cobrada, né, Antônio? Então, isso a gente não consegue fugir disso, pessoal. E o legal de fazer esse exercício que o Antônio propôs é o quê? Eu entender, mesmo se eu não abrir o meu negócio, qual é o custo mínimo que eu tenho, né? Aquele custo ali, no meu mês, vai ser todo aquele. Por exemplo, como o Antônio citou, a energia pode ser maior ou menor, mas ela não vai variar de uma maneira tão grotesca, né? A não ser que você colocou um equipamento elétrico ali que está sendo muito disputado, ou ampliei minha academia e coloquei não sei quantas esteiras a mais, aí ela pode dar uma diferença considerável, mas você já vai saber disso dado o investimento. Exato. Mas você já começa o mês sabendo que, independente do meu faturamento, isso aqui eu vou ter que pagar, abrindo academia ou não, né? Perfeito. E aí a gente vê um risco grande também com relação aos recebíveis futuros, né? Adiantamento, antecipação de recebíveis. Vendi um plano anual parcelado em 6 vezes, ou às vezes até tem plano anual parcelado em 12 vezes. Porra, tô com dinheiro aqui, vou antecipar tudo, vou botar no caixa agora e vou ser feliz. Não caiam nessa tentação. Esse é um outro problema grave, porque é um buraco que você não consegue nunca mais sair. Nunca mais. Antecipou uma vez, naturalmente você vai ter que antecipar sempre. Então você está dentro daquela sensação de vender o almoço para comprar janta. Porque você ainda não prestou todo o serviço para o teu cliente, esse cliente não vai mais te pagar ao longo desses 12 meses, ele está ali consumindo os teus recursos, está consumindo teu espaço, tua energia, teu professor, tua sala, enfim, o que quer que seja, e você já gastou toda aquela grana que ele ainda iria te pagar, né? Ou enfim, que estava lá nos teus recebíveis, você antecipou. E pior, né? Quando você antecipa, você paga mais, esse dinheiro custa um pouco mais caro. Então, esse é um problema crítico. Antecipação, como disse o Cris ali, é um caminho sem volta. Sim. É difícil. A gente já viu, eu falo por experiência, eu já vi bastante cliente entrar nesse problema e não conseguir sair mais. Não conseguir. Teve que encerrar o negócio, teve que vender o negócio porque não conseguiu sair desse buraco. É um buraco negro. Você entra ali e você não consegue sair, porque é aquela história, se você tem lá uma carteira de 500 clientes que estão pagando no teu plano anual, você antecipa tudo, mês que vem você não vai ter aqueles 50 mil de faturamento ali. Você vai ter que trazer mais 500 clientes para ter aquele faturamento novo. E aí o negócio vira uma bola de neve descontrolada. Exato. E para a gente entender, né, Antônio, o impacto disso é simples. Trabalhar com recorrência é pegar o dinheiro que é para vir para a sua empresa e repassar ele para adquirente do cartão de crédito, por exemplo. Né? E aí você está disposto, você aí que cobra uma mensalidade de R$100, vamos supor R$100 para ser um valor simples de entender. Você está disposto a chegar para um aluno e falar assim, olha, me paga R$40 aí, começa a malhar que está tudo certo, né? A gente pode achar assim, nossa, mas de R$100 para 40 foi um pulo grande. Mas se a gente for colocar no papel, né, Antônio,
o valor que essas antecipações custam para o nosso negócio são absurdamente altos, pessoal. Lembrando que o Brasil é o maior país no mundo em relação a juros e em relação a multa, e os bancos adquirentes de essas máquinas de cartões, as grandes redes, elas cobram valores astronômicos para fazer isso, né? Você está disposto a abrir mão de um dinheiro que é um merecimento seu, né, por ter tratado bem os seus clientes, cuidado deles, oferecido um serviço de qualidade, porque você não se cuidou, não se planejou financeiramente, teve um imprevisto e fez essa antecipação, e como o Antônio falou, o Cris aqui também colocou, é melhor não entrar nesse caminho, porque esse caminho é sem volta, e como o Everton colocou aqui no chat, é melhor pensar em recorrência, é melhor deixar o dinheiro quietinho lá, a gente fazer as coisas do jeito certo, tentar se planejar para ter o dinheiro suficiente para pagar nossas contas de maneira controlada, com previsibilidade, porque aí a gente não precisa cair na tentação de pegar um dinheiro que é um dos dinheiros mais caros para se pegar, né, Antônio? Exato, e custa 2 vezes, né? Porque quando você parcela, a tua taxa normalmente é maior. E quando você antecipa, você paga mais uma taxa. Então é horrível. Como reforçando ali de volta, o Everton tem toda a razão. Nesse caso, o melhor é a recorrência, que você paga a taxa do crédito à vista e o cliente está te pagando todos os meses, né? Não é à toa que a gente tem exemplos clássicos aí, não vou entrar nesse tema, porque já foi um tema de uma outra conversa nossa aí, mas são serviços de recorrência. Netflix, Spotify, todo mês ali existe uma previsibilidade. Eu sei quanto eu vou faturar, porque eu tenho aqui uma carteira de clientes que me paga todos os meses esse valor. Então, você acaba não caindo nessa tentação, ao mesmo tempo você tem essas previsibilidades, né? E daí, pegando um gancho nisso, é claro, a gente não vai deixar de vender parcelado, se for o caso, no dinheiro, no boleto, no Pix, qualquer que seja. Quanto mais meios de pagamento você oferecer, mais público você atinge. Então, a gente sabe que tem modelos de negócio que às vezes só aceita recorrência. O meu negócio aceita recorrência. Uhum. Ok, mas naturalmente vai ter cliente que não vai conseguir contratar o serviço, porque ele não é o brasileiro é desbancarizado, o brasileiro não tem cartão de crédito. Sim. Então, é difícil a gente garantir que todo o público que a gente quer alcançar vai ter um cartão de crédito com limite para comprar um plano anual parcelado em 12 vezes, por exemplo. Então, aí a recorrência ajuda. E tem os caras que não têm cartão para nada, não tem nem limite. Nesse caso, o boleto ajuda, o Pix ajuda, a transferência ajuda, o dinheiro ajuda. Então, quanto maior for o leque de opções de pagamento, mais público você consegue atingir. Não, o Elson pergunta ali, melhor recorrência ou melhor boleto? A recorrência eu vejo como vantajosa porque ela está ali, ela é automática. O boleto, o cliente tem que pagar. Logo, ele pode não pagar. Então, a recorrência ela custa um pouquinho mais caro, mas ela é uma garantia maior de recebimento. Sim. Não, com certeza, né, Antônio? Assim, essa pergunta do Elson é muito boa, porque, veja, gente, a Netflix mesmo, o exemplo que o Antônio citou, ela está debitando lá do meu cartão, eu não estou nem vendo. Eu assinei lá e deixa debitar, né? Agora, se eles me mandam um boleto no e-mail, puxa, eu tenho que abrir, ou eu tenho que digitar o código, ou eu tenho que mirar o celular no boleto, e aí, às vezes, eu estou numa correria, aconteceu alguma coisa, então não vou na lotérica pagar o boleto, ou eu nem lembrei que o boleto estava no meu e-mail, tem lá 219 mensagens já junto no meu e-mail, eu acabei nem vendo, nem olhando, nem tendo tempo. No cartão ela vai, né? Ela passou, eu paguei, o boleto do cartão de crédito, esse é certeza que eu vou pagar, porque eu sei que se eu não pagar, ele é bem caro. É doído, é isso aí. E normalmente, né, Antônio, ele já debita muitas vezes direto da conta bancária lá, justamente para não correr o risco de esquecer. Mas tem sempre os prós de um e os contras do outro, né? O boleto pode sair mais barato, a taxa dele para pagamento, mas é sabido, Elson, que normalmente a taxa de inadimplência de boleto ela acaba sendo maior, né? Não melhor, perdão, maior pelo fato do pessoal esquecer.
ou às vezes está numa rotina, fiz uma viagem, acabei dando prioridade para outra coisa, tive um imprevisto, ao passo que no cartão de crédito é algo que dificilmente vai acontecer, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele outro tema que você estava falando ali, que é a questão do entender o público, né, Rafael? Por quê? A gente sabe, se você pega um público de terceira idade, normalmente esse pessoal prefere o boleto. Claro, não é uma regra, mas é comum. É mais comum a terceira idade preferir boleto do que o cartão de crédito. Então, entender o público é fundamental, para que você saiba o que oferecer para quem. Porque aí você vai ser mais assertivo, você vai ter um melhor retorno e, eventualmente, um maior adesão, né? Então, eu vejo muito até pela minha mãe. Minha mãe gosta do boletão ali. Ela quer pegar o boleto, ela quer ir pagar. Enfim, e não dá calote, não deixa de pagar. Mas é o público, e não é nem a questão do calote, né? A pessoa, às vezes, não faz propositalmente. Ela esquece. Sim. Como o Rafael falou, tá ali no dia a dia, correria, loucura, putz, esqueci de pagar o boleto. Então, isso ajuda bastante. Não, com certeza. E, óbvio, pessoal, é importante isso que o Antônio comentou com a gente ali também, você não se apegar a um modelo só, né? Você não pode só, não, aqui no meu negócio é só recorrência. Então, como a Michele colocou ali, ó, isso já vai fazer com que você ignore uma parcela do mercado. E aquele jovem? Poxa, quanto público jovem e adolescente tem para o meu negócio que vai buscar ser saudável também, praticar exercício? Ele não tem um cartão de crédito, e agora? Ele não pode ser meu cliente? Ele faz o estágio, ele estuda, ele trabalha, ele tem o dinheirinho dele, né? Esse cliente não é interessante para mim? Eu acho que é. Então, por isso que a gente precisa ter opções, né? Se você oferece para ele o boleto, mas tem um controle ali de inadimplência, nada impede que você entre em contato com ele, ou quando ele for fazer ali passar na catraca, você tenha um controle, ou você mesmo designe alguém para falar para ele, olha, só para lembrar o boleto e tal. Eu mesmo já esqueci, pessoal, isso que o Antônio falou é muito importante. O meu curso de inglês lá eu pago no boleto, eu prefiro pagar no boleto. Já esqueci. Falei, caramba, passou do dia 10, cheguei no dia 11 e falei, putz, agora eu vou ter que pagar multa e juros porque eu esqueci. Ou às vezes o pessoal mesmo lá mandou mensagem para mim, Rafael, houve um imprevisto, não reconhecemos o pagamento do boleto e tal. Eu falei, puxa, caramba, esqueci. Vou lá, pago e já mando para eles, né? Não há uma intenção de não pagar, né? Mas é uma questão de rotina. Então, a gente só precisa pensar em variar, né, Antônio? Os métodos de pagamento para a gente não segmentar tanto o negócio da gente e perder oportunidades. Perfeito. E aí a Sheila pergunta ali, eu acho que é bem interessante essa pergunta da Sheila, né? Exemplos para academia pequena, que está começando com 20 alunos. Dá para fazer essa gestão completa? É o melhor momento, Sheila. O melhor momento. Eu até costumo falar que quando você está começando, quando você tem poucas contas a pagar e tal, é o melhor momento para você criar essa rotina, porque depois isso fica natural, não é uma dor, porque quando a gente não faz isso e de repente a gente cresce e olha para trás e fala, putz, agora eu preciso me organizar, você tem um trabalho enorme para conseguir organizar e sem contar que toda aquela questão que o Rafael estava comentando do histórico, para que você entenda a tua sazonalidade, ou como que vai ser os próximos períodos, você acaba perdendo isso. Então, Sheila, vai fundo, é possível sim, dá para fazer e, repito, é o melhor momento. Faça agora porque é a hora certa e não vai doer nada, vai ser muito mais simples. E você vai aprendendo e evoluindo com o teu crescimento. Com certeza, né, Antônio? É bom que assim, a gente começar as coisas, Sheila, de uma forma organizada, no sentido assim, de a minha academia ainda é pequena. Eu tenho planos de expansão, de melhorar ela. Agora é a hora de você olhar para isso, porque você já vai saber quais são os pontos de atenção do teu negócio, o que você tem que ter um pouco mais de cuidado, o faturamento que eu estou tendo, ele está sendo aceitável em relação ao tanto de contas que eu estou pagando no mês, e se eu quiser ir para um lugar maior, e se eu quiser expandir o meu negócio, qual é o impacto de eu trazer um professor novo? Qual é o impacto de eu comprar um equipamento novo? Essa é a hora perfeita, porque você tem
facilidade para organizar isso, né? Isso não vai te custar horas, assim. Então, você também pode procurar as alternativas, né, Antônio, que tem no mercado. Por exemplo, Tecnofit ali para fazer a gestão. De repente, eu preciso... só sou eu, a minha equipe não está grande, eu não quero perder tanto tempo para fazer a gestão, anotando, fazendo esse tipo de controle. Você também pode procurar alternativas como a Celero. Alternativas não são o que faltam, porque elas normalmente, né, Antônio, custam muito menos do que ter um funcionário dedicado só para isso, né? Isso, exato. Mas você também tem que entender que você precisa fazer esse controle. Independente do tamanho, a hora certa é agora. A hora certa é sempre agora. A Paula até comentou ali, né? Cria o plano de contas agora, melhor hora. E é isso aí. A gente consegue, com o controle, daí foi entrando um pouco num nível um pouco mais avançado da gestão financeira, né? Se você tem um controle, um plano de contas, a divisão das suas unidades de negócio, por exemplo, eu tenho musculação, eu tenho funcional, eu tenho aula de zumba, eu tenho natação. Separa isso para entender qual que é a tua atividade que você vende, que dá mais retorno, que gera mais, que dá mais lucro. Você consegue ter uma visão muito melhor, até para saber onde você deve investir mais. Então, se você tem essa organização, e nada melhor do que fazer isso quando você está no começo, te dá uma visão muito mais clara, até eventualmente de tirar uma atividade. Putz, eu tenho essa atividade aqui que me dá prejuízo. Eu tenho um professor, eu tenho poucos alunos, eu tenho um custo de 100, mas eu tenho uma receita de 50. Não faz sentido manter essa atividade. Corta ela. Então, isso a gente só consegue, essa visibilidade a gente só tem quando a gente tem um controle bem rigoroso. Então, criar uma rotina para o registro dessas informações, uma estrutura de contas bem detalhada, bem definida, é fundamental. E fazendo isso desde o começo é a melhor coisa. Não, perfeito. Eu vi aqui um questionamento do Osmir em relação, né, a uma experiência dele no estabelecimento dele ali, que ele falou que ele também teve problemas, pessoal, vejam, com recorrência, né, que os alunos estavam, não queriam continuar e daí de repente isso estava gerando problema para ele. Olha só o quão é importante, pessoal, a gente fazer análise de como é o negócio da gente pelo viés financeiro. Isso possibilitou para o Osmir, por exemplo, chegar na conclusão de que ele estava tendo problema com essa modalidade de recorrência. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente ter um leque um pouquinho mais aberto quando a gente está falando de métodos de recebimento, porque a gente não pode impedir o cliente de ter o benefício de praticar exercício físico no nosso estabelecimento, né? A gente tem que oferecer para ele as possibilidades, mas óbvio, a análise é muito importante para a gente também não ter riscos, né? A nossa empresa não é uma ONG, né? Ela foi criada com fins lucrativos também. Ela precisa pagar as contas, ter lucratividade para sobreviver, né? Por mais que a gente, né, Antônio, seja apaixonado pelo que a gente faz, a gente precisa ser remunerado para isso, até porque as nossas contas vêm, né? Elas chegam. Claro, exato. Então, é legal, Osmir, que você vá oferecendo novas possibilidades e testando e mapeando elas. Então, tentei um método novo. Legal, gerou aderência, alguns alunos estão utilizando. Quais são os prós e quais são os contras disso? Isso aumentou minha inadimplência ou reduziu minha inadimplência? Por isso que é bom ter isso muito bem mapeado. Porque qualquer ação que você toma, ela tem uma consequência, seja para bom ou seja para ruim, né? Então, a gente precisa mesmo ter esse controle, fazer essa gestão, porque, como o Osmir aqui colocou para a gente consegue saber a efetividade disso, né? Exato. Então, esse é um controle aí de volta, né? Use o sistema ao seu favor. Não tenha preguiça de, na hora de lançar uma venda, selecionar um método de pagamento real que o cara usou. Porque isso vai te dar informação para saber qual é o cliente, qual o perfil de cliente que dá problema de acordo com o meio de pagamento. Você consegue cruzar se você lança certo. Então, para que você consiga extrair o melhor benefício da ferramenta que você está usando, você tem que usar ela a teu favor. Você tem que cadastrar, você tem que fazer, criar a rotina, você tem que criar os processos certos para que os lançamentos aconteçam da melhor forma possível. Senão você acaba tendo uma visão equivocada e, às vezes, tomando decisões erradas
para problemas que você acha que tem e que, na verdade, você não tem. Você está achando que tem porque você não lançou da forma correta, né? Então, Exato. isso é fundamental para todo mundo. Aí, se o Osmir conseguiu perceber isso, provavelmente ele tinha esse controle, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos aqui quase no finalzinho, encerrando. Eu queria que vocês, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, lança ali, a gente responde aqui com todo prazer. É super legal para a gente aqui poder dividir um pouquinho das experiências, do que a gente sente, do que a gente passa, do que a gente percebe do mercado. A gente tem um volume grande de clientes que acabam trabalhando de formas distintas, então isso sempre são ideias que a gente pode compartilhar aí com todo mundo. Não, perfeito. A Michelle ali colocou para a gente no chat, pessoal, e é a melhor dica que a gente pode ter. É preciso alimentar o seu sistema, é preciso fazer o seu controle, porque se você não fizer, você não gerencia de forma clara. Não tem como você fazer uma gestão financeira, um planejamento financeiro muito bem desenhado, que te ofereça pouquíssimos riscos, ou para que você esteja um passo à frente dos seus pares, dos seus concorrentes, e quando surgirem situações de sazonalidade, se você não anota, se você não faz o básico, né? Para você ter estratégias avançadas e ser muito seguro de quais são as decisões que você está tomando, você precisa fazer o básico muito bem feito, que é o básico muito bem feito que vai te possibilitar estratégias mais ousadas, mais robustas e que vão te oferecer mais segurança para você ter certeza de que o que você está fazendo não vai influenciar muito no impacto financeiro do teu negócio. Bacana, legal. E até a Charlene fez uma pergunta ali, vou até pegar um pouco do gancho da pergunta final do Osmir, sobre a ideia de lançar planos anual, semestral, no crédito parcelado e uma opção à parte mensal na recorrência. É bastante comum esse tipo de plano, e normalmente quem faz o plano parcelado acaba... Aí existem modelos de negócio e gestores que fazem, cada um acaba optando por uma forma, mas tem gente que dá desconto para pagamento à vista no plano semestral anual. Isso é bastante comum e eu acho que é de fato um benefício, até para você, gestor, que vai ter uma taxa menor, mas tem que tomar cuidado, porque por mais que esse pagamento entrou à vista, você tem que pensar que na competência ele está ao longo de 6 meses ou 12 meses, se for um plano semestral ou anual. Então, não ache porque o dinheiro entrou à vista no caixa, apesar de que você não fez antecipação, não pagou por ela, esse dinheiro ele se refere à competência de cada um dos meses futuros, né? Então, tome cuidado com isso. E quando é a recorrência tem o grande benefício que a recorrência é crédito à vista. Então, você acaba tendo uma taxa menor. Você não vai precisar, não vai cair na tentação da antecipação, como comentou o Elson atrás ali. Então, eu acho que são formas que eu sempre recomendo que sejam feitos testes, para entender a aceitação do teu público, entender como que você se comporta na sua gestão, mas eu sou adepto aí a quanto mais opções você tiver, mais público você consegue alcançar. E claro, pode ser que em algum momento você entenda que uma opção não faz sentido para a tua gestão, daí você tira. Mas você tem que fazer esses testes, né? Tem muita gente também que faz plano anual na recorrência e cobra multa se o cliente cancelar antes. Isso. É justo. É justo. Eu acho que não tem nenhum problema. Estando acordado isso no início, nenhum problema. Se você cancelar antes de 12 meses, você vai ter que pagar uma multa. Todo mundo, todos os serviços que a gente contrata, de telefonia, de televisão, de internet, cobram multa para cancelamento antecipado, existe uma fidelidade. Então, se você está dando um benefício de um plano anual, que acaba sendo normalmente em forma de desconto, nada mais justo que o cliente que quebrar esse contrato pague essa multa. Então, é bastante comum. Siga em frente, Alena, eu acho que faz sentido sim. Não, e com toda certeza, né, Antônio? Deixar bem claro que isso é amparado por lei, né? Não é nada ilegal. De forma alguma. Totalmente compreensivo, desde que você também combine previamente isso com o seu cliente, porque o combinado não sai caro, né, Antônio? Então, é isso aí. Deixando bem claro para ele, tudo certo. A Charlene também mandou ali
perguntando o que a gente acha, Antônio, do que se é interessante ter planos, né, anuais e semestrais no crédito parcelado e também uma opção à parte mensal na recorrência. Exatamente isso, né, que a gente falou agora, é o ponto. Eu acho que faz sentido sim, é interessante, eu recomendo que experimente, no mínimo experimente. Não, com toda certeza, Charlene. Nós achamos, né? Eu também concordo com o Antônio, que é super interessante, desde que a gente entenda ali quais são os gatilhos e as consequências, por exemplo, do cliente solicitar um cancelamento dessa recorrência ou do contrato, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Porque se eu oferecer para ele um benefício de desconto e não ofereço nada em contrapartida caso ele queira cancelar, eu só estou oferecendo para ele uma mensalidade mais barata, né? E aí você precisa também proteger o teu negócio. É um benefício para o cliente, mas o teu negócio precisa ter previsibilidade e rentabilidade para seguir oferecendo serviços, né? A Charlene, a multa, na verdade, ela não tem algo que a lei limite. Claro, você não pode ter multas abusivas, né? Porque daí, naturalmente, o cliente vai entrar contra e vai ganhar. Mas eu acho que se for dentro de um limite saudável daquele desconto que você ofereceu, é super justo. Você vê num plano anual a R$1.000 ou a 900, você está dando 10% de desconto nesse modelo, nada mais justo que esse desconto que você está dando seja pago em caso de quebra de contrato. Sim. Aí é justo para todo mundo, né? Não, com toda certeza, até porque você está dando um benefício para ele te antecipar ou ter um compromisso contigo de que ele vai continuar usando ali o teu estabelecimento, o teu serviço por 12 meses. Então, por isso, você oferece um valor diferenciado, né? Caso ele fosse, não, eu só vou ir fazendo as mensalidades, ele pagando as mensalidades. Então, conforme o Antônio falou, é super justo, né? A gente... Esse desconto que eu estou oferecendo, eu colocar ele como multa, porque assim, se o cliente encerrar antes, ele simplesmente foi um cliente que optou por uma mensalidade recorrente normal, né? Não seria justo você oferecer um benefício para ele uma vez que ele interrompeu o contrato antes do combinado. É isso aí. E claro, aí vem questão de bom senso, entendimento, relacionamento, aí é uma questão de cada caso tratar do seu jeito, do jeito que exige, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente realmente não é um tempo curto para a gente entrar em detalhes super profundos, mas a gente queria trazer aqui uma visão geral dos erros mais comuns que a gente percebe e que acabam prejudicando aí a saúde e a sustentabilidade dos negócios. E continuamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida, ir mais a fundo em um ponto ou outro que vocês sentirem necessidade. Nos procurem aí pelas redes sociais. A Carol colocou os links lá no começo, o Instagram da Celero, o Instagram da Tecnofit. Estamos à disposição. Como o Rafael já falou, a Celero consegue atender todas essas demandas de gestão financeira para quem eventualmente não tem um time, não tem alguém que possa fazer. Às vezes é muito mais barato, às vezes não. Normalmente é muito mais barato você contratar um serviço terceirizado do que ter uma empresa, do que ter uma pessoa interna para fazer isso, dependendo do teu momento, do teu tamanho. Então, vale a pena entender e conhecer um pouco mais aí o que cada um desses serviços podem trazer e pode ajudar e trazer de benefício, né? Porque é fato, um negócio, por melhor que ele seja, sem uma saúde financeira adequada, não vai para frente. Então, eu acho que tudo começa aí, né? É claro que a gente precisa prestar um bom serviço, ter um bom ambiente, ter bons equipamentos. Eu diria que é o básico, que qualquer cliente que vai procurar teu serviço busca. Agora, a gestão financeira para o teu cliente pode não... Ela é transparente, ele não sabe, e se você tem uma gestão financeira profissional ou não, se você faz bem feito ou não, para o teu cliente não faz diferença nenhuma. Mas para você, no final do dia, no final do período ali, você vai ver que faz grande diferença e por melhor que você seja na prestação de serviço, isso pode colocar o teu negócio em risco, né? Não, com toda certeza. Pessoal, foi um prazer poder conversar aqui, né, Antônio, e ajudar, conforme o Antônio falou, o objetivo desse papo não é vender, não é divulgar o serviço, apesar de que, né, isso acaba acontecendo pelo fato de nós estarmos inseridos nesse mercado, né, Antônio, e termos uma preocupação
para que vocês, gestores, saibam fazer o seu planejamento financeiro, saibam fazer a gestão, né, das finanças da sua empresa com uma assertividade alta, com segurança de que o que vocês estão fazendo é certo, a um preço justo, né? Mas o objetivo principal é gerar conteúdo para vocês tirarem dúvidas, para a gente também entender, né, Antônio, o que está acontecendo no mercado, o que essas pessoas normalmente estão tendo de dúvidas, para a gente preparar vocês, ajudar vocês, auxiliar vocês e também aprender com vocês, né? Para a gente entender como a gente pode melhorar o nosso negócio, como a gente pode oferecer melhor os nossos serviços aos nossos clientes, porque, de novo, gente, entendam que o que vocês fazem é algo muito importante para as pessoas, né? Cuidar do nosso negócio é cuidar do nosso cliente, porque ele vai ter um lugar muito bom para buscar o serviço que ele procura. Então, o nosso negócio não é só uma fonte de receita para nós, né? Ele é um benefício direto para a demanda das pessoas, da nossa sociedade. E quando a gente fala de saúde, isso é ainda mais nobre, né? Isso aí, perfeito. Rafael, de novo, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar aí toda a tua experiência, teu conhecimento. Obrigado, pessoal que ficou com a gente aí, que participou desse evento. Estamos de volta, repito, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida adicional, para poder ajudar, se tiverem dúvida com o sistema, se tiverem dúvida com os serviços da Celer ou do Tecnofit, nos procurem que a gente vai estar super à disposição aí para responder e com o maior prazer. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu agradeço. Fiquem todos bem aí. Um abraço. É isso aí. Um abraço. Bom final de semana. Tudo de bom para todos.